Boa noite, então, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Vamos dar, então, continuidade hoje ao estudo de O Livro dos Espíritos, hoje falando a respeito das questões de número 563 até 567. Para a gente se localizar um pouco melhor, nós estamos ainda na parte segunda de O Livro dos Espíritos, falando a respeito do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E nós estamos no capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos. Nessa primeira parte, a tia Toninha, na semana passada, começou falando das questões a respeito das ocupações dos espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade falando ainda um pouco mais a respeito dessas ocupações. Só para a gente recapitular, só para a gente lembrar um pouquinho do que foi falado, lá na questão de número 558, que ela abordou com a gente na semana passada, Kardec havia colocado se os espíritos eles estavam incumbidos, se eles tinham como propósito alguma outra coisa além de se melhorarem pessoalmente. E o que os espíritos respondem para o codificador é que esses espíritos eles estão concorrendo para a harmonia do universo. Eles executam então as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. E também nos é informado que mesmo aqueles espíritos mais inferiores, eles também exercem alguma atividade útil no universo, conforme nós já conversamos em estudos anteriores e nós vamos falar um pouco mais a respeito disso no estudo de hoje também, nas questões de hoje. Então, nos é dito nessas questões que foram trabalhadas na semana passada que nós iremos aprender, que nós devemos adquirir o conhecimento de todas as coisas, mas como bem diz lá no Eclesiastes, que existe um tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, então não é tudo de uma vez só. Nós vamos desenvolvendo esses conhecimentos pouco a pouco até chegarmos em um grau de evolução bem avançado, mas é tudo pouco a pouco. E nesses momentos a gente entende que a ociosidade, ela é prejudicial para o espírito, ela é prejudicial para nós. Se nós quisermos, por exemplo, ficar estagnados, isso é prejudicial para nós. Nós vamos trabalhar um pouco isso em uma questão hoje também. É lógico que nós precisamos, sim, enquanto encarnados aqui, do nosso repouso, mas que o excesso já é prejudicial. Se entra numa questão ali de ociosidade, isso já se torna prejudicial, já é perniciosa para nós. Também em uma questão colocada na semana passada pela tia Toninha, onde coloca-se a seguinte questão para os espíritos. O codificador pergunta: já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Então, olha que interessante o que ele perguntou, o que nós já discutimos na semana passada. Aqueles espíritos de ordem mais elevada, se vamos mentalizar aqui para a gente ter um exemplo, vamos mentalizar o espírito, o ser que nós conhecemos mais evoluído, que nós temos conhecimento. Vamos mentalizar então Jesus. Então, para ele, um espírito que já está numa ordem que nós perdemos, nem temos dimensão para falar, ele se encontraria então em repouso absoluto? Então, olha só o que os espíritos respondem. A ociosidade eterna, ela seria um suplício eterno. Seria um suplício se os espíritos que ao chegarem nesse nível evolutivo tivessem que ficar em repouso, tivessem que ficar ociosos, sem o que fazer. E aí, então, Kardec questiona, mas então de que natureza são as ocupações desses seres? E aí foi falado que eles recebem as ordens diretamente de Deus e executam essas ordens, transmitindo tudo o que Deus, a vontade de Deus para o universo inteiro. Eles velam para que essa vontade de Deus, para que essas leis divinas, elas sejam cumpridas. E aí, se a gente lembrar lá em João, no capítulo 5, versículo 17, o que Jesus fala? Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, Jesus trabalha incessantemente. Os espíritos evoluídos, eles também trabalham incessantemente.
E não, então, tiramos aquela ideia de que chegou a um determinado grau de evolução e o espírito vai lá ficar tocando lira, tocando harpa, repousando, os anjos vão ficar descansando em repouso eterno. Não, isso aí seria mais um suplício do que uma bondade de Deus. Então, a ideia é justamente o contrário, é muito trabalho. Então, Jesus veio aqui na Terra para nos trazer a sua doutrina de amor. Olha só o que Jesus faz por nós e sempre está fazendo por nós a todo instante. Então foi mais ou menos isso que nós discutimos, que nós conversamos a respeito na semana passada. E na primeira questão de hoje, que é a questão de número 563, desculpa, Kardec coloca: são incessantes as ocupações dos espíritos? Vamos ver o que os espíritos respondem então. Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Então, são incessantes as ocupações dos espíritos, eles sempre têm uma atividade a ser desenvolvida, porque o pensamento deles estão sempre, aqui sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. É agradável aos espíritos poder ser útil, poder trabalhar. Então, o fato de eles poderem estar sendo útil na criação de Deus, contribuindo com a vontade divina, estar ali em comunhão com aquela vontade divina, com as leis divinas, isso para eles é uma felicidade, porque eles estão sendo úteis. E conforme nós falamos, conforme nós mencionamos o que Jesus disse lá em João, meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Mas e o Kardec coloca a seguinte questão, ele complementa aqui na questão, na letra A, concebe-se isso em relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Então a gente entende que os espíritos superiores, eles estão ali trabalhando incessantemente. E os espíritos inferiores, eles também trabalham, aqueles que não têm tanta elevação ainda, que estão mais atrasados, eles também podem estar trabalhando? E olha o que os espíritos respondem. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Então, de fato, cada ocupação que é dispensada pelos espíritos, que é realizada pelos espíritos, é apropriada à sua natureza. Então, cada um exerce as atividades que são apropriadas à sua natureza, ao seu grau evolutivo. Se nós lembrarmos lá naquela questão de número 540, quando é perguntado se os espíritos inferiores, imperfeitos, também exercem ali alguma função útil no universo, lá na questão 540, que fala dos efeitos da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Nós tivemos até alguns estudos a respeito dessas questões, discutimos bastante a respeito dessas questões, e só lembrando o que foi falado lá na questão 540, fala-se o seguinte, que os espíritos fazem uma analogia muito interessante, onde eles consideram aqueles diversos animais pequenos, minúsculos, que pouco a pouco vão fazendo surgir lá no mar aquelas ilhas, aqueles arquipélagos. E aí eles perguntam a Kardec, por acaso julgas que não existe um fim providencial nessa ação? Ou seja, que essa transformação que se dá na superfície do globo por ação desses animaizinhos, julgas por acaso que ela não seria necessária? A transformação, a harmonia geral? Então, aquela transformação que é feita por conta daqueles minúsculos animais, ela é necessária, ela está ali em concordância com as leis divinas. E eles até colocam, entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades. Então, eles vão ali se saciando, eles vão ali atendendo às suas necessidades enquanto seres vivos ali, sem suspeitarem de que estão sendo instrumentos de Deus. E aí eles comparam, após feito essa contextualização, eles fazem a comparação. Pois bem,
Do mesmo modo, aqueles espíritos mais atrasados, eles oferecem essa utilidade ao conjunto, ao todo. Então, enquanto eles estão lá ensaiando-se para a vida, é a expressão que é colocada aqui pelos espíritos, antes que eles tenham plena consciência de seus atos e que estejam ali usufruindo plenamente do livre-arbítrio, eles atuam em certos fenômenos, mesmo sem saber, inconscientemente, sem saber que eles constituem, que eles são os agentes desses fenômenos. Então, primeiramente, eles estão ali executando esses trabalhos. Depois, mais tarde, quando as inteligências já tiverem alcançado um determinado estado, um determinado desenvolvimento, aí eles já começam a ordenar e dirigir as coisas do mundo material. E depois, mais à frente, dirigir as coisas do mundo moral. E é assim que ele vai colocando, é assim que as coisas vão se encadeando na natureza. Então, é isso que os espíritos nos falam. Então, mesmo os espíritos inferiores, eles exercem sim diversas ocupações. Entretanto, elas têm que ser apropriadas, elas têm que ter relação, elas devem estar de acordo com a natureza daqueles espíritos. Na próxima questão, na questão de número 564, nós comentamos um pouco disso na semana passada e aqui agora Kardec coloca uma questão. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Ou seja, existem esses seres, alguns espíritos, que estão ali eternamente na ociosidade, sem realizar nada de útil para o próximo, para um bem geral, para o coletivo, para o todo? E o que os espíritos respondem? Será que existe, então, esses espíritos? Existe. Olha o que eles falam. Existe, mas é um estado temporário, não é para sempre. Por mais que eles se conservem ociosos por um determinado período de tempo e que não se ocupem com coisa alguma, isso é um estado temporário e depende do desenvolvimento das suas inteligências. Então, há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. De fato, a gente observa que existem pessoas que só se preocupam com elas mesmas. Mas isso por um determinado período de tempo. Isso aí chama até a nossa atenção para nós olharmos para nós e verificarmos se nós não somos um desses tipos de pessoas que estão apenas se preocupando consigo mesmas. Então é interessante que nós sempre façamos uma autoavaliação para ver se isso não está se dando conosco mesmo, porque às vezes a gente fica tanto no automatismo e não percebe o que nós estamos fazendo. Então é preciso que nós tenhamos consciência e avaliemos sempre que possível, a todo instante, as nossas ações. Então, esse estado nos espíritos é temporário, porque, olha só, pesa-lhes essa ociosidade, e cedo ou tarde vem o desejo de progredir. E faz necessária, então, essa atividade para os espíritos. E eles vão começar a se sentir felizes por poderem se tornar úteis. Ou seja, o sentimento de estar sendo útil para o próximo é muito bom, isso faz bem para nós. Então, por isso que quando a gente vai numa casa espírita ou em qualquer templo religioso e a gente ajuda, alguém fala assim, muito obrigado. O que a gente costuma responder? Eu que agradeço a oportunidade de estar sendo útil. E isso tem que ser muito verdadeiro quando a gente fala, porque de fato é a gente que precisa do trabalho, a gente que está vendo a ociosidade, ela é perniciosa, ela pode fazer mal para a gente. Então, quando a gente tem a oportunidade do trabalho e quando a gente fala, não, eu que agradeço, tem muita verdade nessa frase. E se ela dita sinceramente, é de extrema importância que nós consigamos dizer essa frase com a maior sinceridade do mundo, porque, de fato, a gente precisa desse trabalho. É uma oportunidade que a gente tem, seja qualquer que seja o trabalho que for exercido em qualquer religião, em qualquer templo religioso, em qualquer parte da sociedade. Então, referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, aqui ele está falando desses espíritos que já chegaram ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio. É só a gente lembrar também, quando nós tiramos umas férias muito longas, quando
Pelo menos quando estava lá na faculdade, tinha momentos que tinha algumas férias, e eu ficava um tempo de férias, e aquele final das férias ali já me deixava desesperado, eu já sentia vontade de fazer alguma coisa, então eu procurava fazer alguma determinada atividade, e todo mundo, acredito que seja assim, que tenha essa vontade, né? E é bom despertar isso, esse sentimento mesmo de sermos úteis ao nosso próximo. Depois, em seguida, na questão de número 565, essa questão eu achei muito interessante e bem complexa, inclusive. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Então, olha só, os espíritos, eles examinam os nossos trabalhos de arte, eles se interessam pelos trabalhos de arte que são desenvolvidos aqui na Terra? E olha a resposta. Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Olha que em uma simples frase os espíritos já disseram tudo, mas vamos tentar entender um pouco melhor a partir de outras questões de O Livro dos Espíritos que também falam a respeito das artes. Lá na questão 315 de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca o seguinte: e o que deixou, ou seja, aquele ser que desencarnou, aquele espírito agora no plano espiritual, e o que deixou, então, trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Então vamos pensar naquele espírito que, enquanto estava na Terra, desenvolveu diversos trabalhos relacionados à arte, literatura, todas aquelas obras que ele desenvolveu. Ao desencarnar, ele conserva aquele amor pelas obras que ele desempenhou, que ele desenvolveu enquanto estava aqui na Terra? E os espíritos respondem que isso varia de acordo com a elevação desses espíritos, porque a partir do momento que ele passa para o plano espiritual, dependendo da sua elevação, ele começa a apreciar, a encarar as obras que ele mesmo compôs ou escreveu de um outro ponto de vista. E não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Porque depois que ele passa lá para o plano espiritual, ele já modifica a sua visão. Agora não é mais a visão da Terra, é a visão espiritual. Então, dando sequência, aqui, então. Então, ele vai, a partir do momento do desencarne, dependendo da evolução que o espírito já se encontrar depois de um determinado período de tempo lá no plano espiritual, ele começa a encarar as coisas de outra forma. E aí pode acontecer de ele até condenar algo que antes causava muita admiração para ele. E hoje em dia, lá no plano espiritual, dependendo do grau de elevação, frisando essa parte, ele já pode, então, não dispensar tanta admiração conforme era enquanto estava encarnado. Porque lá a visão dele vai ser de uma outra forma. A consciência dele já vai ter, dependendo do grau de evolução que ele já tiver, ele vai, então, começar a encarar as coisas de uma outra forma. Na questão 316, que nós já tratamos também nesse ciclo de estudos, mas só para a gente relembrar aqui, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, eles se interessam pelo progresso das artes e das ciências. Olha que questão semelhante a essa de número 565. E o que os espíritos respondem? Algo muito similar. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Então, isso depende. Né? Ele vai se interessar de acordo com a sua elevação ou a missão que ele possa desempenhar. Muitas vezes, o que parece magnífico para a gente é muito pouco para certos espíritos, que vão começar a admirar aquele trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, como se fosse um sábio que admira a obra de um estudante. É como se fosse um professor universitário que já tem diversos cursos e cursos e cursos, olhando para um trabalho de um estudante de 10, 11 anos, um trabalho simples que aquele estudante fez. Então ele vai admirar o trabalho, mas desse prisma, dessa forma. Por isso que eles falam aqui, atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos, porque eles vão começar a identificar que tem havido progresso naqueles seres encarnados. Mas o conhecimento deles, as músicas que eles, por exemplo, têm acesso em outros mundos, em espíritos mais elevados, é de coisa inimaginável para nós. Nós não temos como imaginar
como são as artes, como que isso se desenvolve com o desenvolvimento do espírito. O nosso entendimento de arte aqui é ainda muito rudimentar perto do que eles já possuem. E na questão de número 521, olha só também o que Kardec coloca. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo aqueles que se dedicam às artes? E os espíritos respondem que sim, que existem esses protetores especiais que assistem quando eles são invocados. Isso está lá naquela parte onde nós falamos lá dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, dos nossos mentores espirituais, que nos auxiliam sim quando nós somos dignos dessa assistência. Então, por isso que eles respondem dessa forma. Eles atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. Olha só, lá na Revista Espírita, tem uma parte aqui que eu trouxe aqui para nós lermos, lá nos Ensinos dos Espíritos, lá em ditados espontâneos obtidos ou lidos na sociedade por diversos médiuns. Ali está falando a respeito do ano de 1860. No caso, esse texto ele se encontra na revista de 1861. Olha só o que é falado aqui. Falarei da necessidade filosófica em que se acham os espíritos de fazerem frequentes exames de consciência, de darem, enfim, ao estado de seus cérebros o mesmo cuidado que cada um tem com o próprio corpo. Eis um ano terminado. Que progresso trouxe ele ao mundo intelectual? Muitos grandes e muitos sérios resultados, sobretudo de ordem científica. Menos feliz, a literatura não recebeu senão fragmentos e detalhes encantadores, mas semelhante a uma estátua mutilada que encontramos enterrada e admiramos, lastimando o perdido conjunto de sua beleza de outrora, a literatura não oferece nenhuma obra séria. Na França, ordinariamente, ela marcha à frente das outras artes. Este ano foi ultrapassada pela pintura, que floresce gloriosa acima das escolas rivais. Por que essa pausa entre os nossos jovens escritores? A explicação é fácil. Falta-lhes o sopro generoso que inspiram as lutas. Olha que importante essa frase. Falta-lhes o sopro generoso que inspiram as lutas. A indiferença pesa sobre eles. Por conta dessa indiferença que eles possuíam naquela época, e será que hoje também não possuímos, né? Essa indiferença parece que de alguma forma estava ali impactando, dificultando o desenvolvimento da literatura. Folheiam-nos, criticam-nos, mas não os discutem apaixonadamente como no meu tempo, em que a luta literária dominava quase todas as preocupações. Depois, não se improvisa um escritor, isso é muito importante, não se improvisa um escritor. E é um pouco disto que cada um faz. Para escrever são necessários longos e profundos estudos. Para se escrever, como qualquer outra arte, qualquer que seja na música, seja na interpretação, seja na escrita, poesia, poemas, não é improvisado, é necessário longos períodos e profundos estudos. E estes faltam absolutamente à vossa geração impaciente de gozo e preocupada, antes de tudo, com o sucesso fácil. Olha só o que os espíritos já falaram lá em 1860. E hoje o que a gente consegue observar? O que será que está acontecendo com a nossa arte, com todo esse que deveria estar progredindo cada vez mais, né? Fica para nós aí a reflexão. Termino admirando a marcha ascensional das ciências e das artes, e lamentando a ausência de generosos impulsos nos espíritos e nos corações. Essa mensagem aí de Rousseau. Então, Kardec depois faz um comentário aqui, obtida espontaneamente, prova esta comunicação que os espíritos que deixaram a Terra ainda se ocupam com o que se passa aqui e que lhes interessam, e seguem a marcha do progresso intelectual e moral. Não seria das infinitas profundezas dos espaços que eles iriam estar aqui se preocupando com a gente. Não, é preciso que eles estejam aqui entre nós, em nosso meio, como testemunhas invisíveis daquilo que aqui se passa, conforme foi o caso demonstrado nessa mensagem. Então, existem os espíritos que estão próximos aqui de nós, acompanhando esses progressos, que estão avaliando e que muitas vezes se lamentam com o rumo que nós temos dado
a arte, e muitas vezes fazendo sem aquela chama, sem aquele amor, sem aquela dedicação de fato, aquela verdade. Então, muitas vezes faz apenas por conta do sucesso, querendo um sucesso breve, um sucesso rápido, e isso acaba prejudicando, porque perde completamente o sentido da arte, que na verdade é tocar o coração do outro, é levar a beleza, é transmitir bons sentimentos, enfim. E aí nós podemos ver, a partir dessa mensagem aí, fazer uma reflexão a respeito da arte no nosso país, no nosso mundo, e fica aí esse dever de casa, entre aspas, para todos nós, para que nós possamos refletir mesmo a respeito dessas questões. Já na questão de número 566, vai voltar um pouquinho agora, vai falar algumas questões que nós já comentamos, e isso é muito interessante. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, um pintor, um arquiteto, ele vai se interessar de preferência pelos trabalhos que eram objeto de sua predileção durante a vida, ou seja, aquele espírito que, quando desencarnar, por exemplo, um pintor, ao desencarnar, ele vai se interessar preferencialmente pela pintura. Um arquiteto vai se interessar principalmente por aquelas questões que ele tratava enquanto encarnado. Um musicista, por exemplo, ele vai se interessar principalmente por aquilo que ele trabalhava enquanto encarnado. E olha o que os espíritos respondem. Tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, na medida que esses trabalhos, eles vão se interessar, na medida que esses trabalhos possibilitam os seres de se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em existência anterior, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Mas conforme nós vimos lá, que ele até menciona, os espíritos mencionam Eclesiastes, falando que tudo tem o seu tempo, né? Então, assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar quando disse que tudo se confunde no objetivo geral, porque os espíritos eles vão se avançando e por mais que ele tenha cultivado nessa encarnação a pintura, em outras encarnações ele já pode ter desenvolvido muitas outras habilidades para a poesia, para a música, enfim, para todos os tipos de arte. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade. Olha só, aquilo que nós consideramos hoje como sublime, não passa de infantilidade, foi o que nós comentamos. Não passa de infantilidade em relação àquilo que existe lá nos mundos mais adiantados. Então, como pretenderíeis que os espíritos que habitam esses mundos mais adiantados, onde essas artes elas são desconhecidas para nós, como a gente podia esperar que eles admirassem aqui os nossos trabalhos, que para eles parecem trabalhos de colegiais? Como que eles vão ficar ali admirando uma coisa que para eles já estão muito, muito, muito à frente de nós? Por isso que eles disseram para nós que esses espíritos evoluídos, eles se atentam naquilo que demonstra progresso. Houve progresso, aquilo ali é interessante para o progresso da humanidade, verifica-se que o homem está evoluindo, está progredindo, então eles dirigem ali a sua atenção sim, mas eles não vão olhar para os nossos trabalhos aqui da mesma forma que só olham para os trabalhos de arte em outros mundos muito mais adiantados, porque o nosso está muito atrás. Então, é muito distante, existe uma distância muito grande, então nós precisamos ainda ir cada vez mais progredindo. Mas aqui eles estão falando dos espíritos mais evoluídos, e eu acho tão interessante que Kardec sempre complementa, conforme ele complementa com essa questão aqui na letra A. Concebemos que assim seja em se tratando dos espíritos muito adiantados. Mas e os espíritos mais vulgares, que ainda não estão tão elevados assim acima das ideias terrenas? O que acontece com eles? E aí os espíritos respondem. Com relação a esses, o caso aí já é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde eles observam as coisas. Então, eles podem sim admirar aquilo que nos causa admiração também. Porque eles não estão assim tão distante. Então, aquilo que nós produzimos aqui na Terra, as artes que nós produzimos aqui na Terra,
vai causar admiração nesses espíritos, que também são espíritos mais vulgares, que são espíritos que ainda estão ali com as mesmas ideias terrenas. E a última questão que nós vamos abordar hoje, que é uma questão muito interessante também, como todas as demais, a questão de número 567. Costumam os espíritos imiscuir-se, intrometer, interferir em nossos prazeres e ocupações? Vamos ler a resposta e depois nós vamos a um caso que é contado para nós por André Luiz na obra Nos Domínios da Mediunidade. Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Então, os espíritos vulgares costumam sim se intrometer em nossos prazeres e ocupações. Eles vos rodeiam constantemente. Nós já vimos, nós estamos tratando da interferência dos espíritos no mundo, né, no mundo corporal. Nós já tratamos disso, já falamos a respeito disso. Então, eles rodeiam, de fato, constantemente, e com frequência, eles tomam parte muito ativa no que fazeis. Então, eles tomam parte naquilo que nós fazemos. De que forma? Vamos ver depois alguns exemplos a respeito disso. De conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, pelos diversos caminhos da vida, necessário é que se lhes excitem ou moderem as paixões. Olha só o que Kardec ainda coloca aqui, complementando a resposta dos espíritos. Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade que se achem. Então, os espíritos mais elevados vão se ocupar com determinadas atividades, e os espíritos mais inferiores, ainda mais ignorantes, atrasados, vão se ocupar com outras atividades. Então, os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram neles. Olha só que interessante. Então, aqui ele cita os espíritos superiores e também fala a respeito dos espíritos inferiores. Então, vamos dar uma olhada lá no capítulo 15, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, que se intitula Forças Viciadas. Nesse momento, neste capítulo, André Luiz, Aulus, que é o instrutor, e Hilário, eles entram em um determinado restaurante, se assim a gente pode considerar, que tinha uma determinada qualidade um pouco duvidosa. Lá tinha muita gente, muita alegria, muitas pessoas bebendo, muitas pessoas usufruindo dos prazeres da vida, né? Dos chamados prazeres, entre aspas, da vida. Então, lá no interior daquele ambiente, quando esses espíritos, André Luiz, Hilário, Aulus, adentram esse estabelecimento, eles sentem um mal-estar que eles mal conseguem definir, porque o ambiente ali, de certa forma, estava voltado para ações mais promíscuas, se podemos assim dizer. Então, junto daquelas pessoas ali, que estavam naquele local, pessoas encarnadas, junto daquelas pessoas encarnadas, existiam também criaturas desencarnadas, que estavam ali com uma feição muito até triste, às vezes, mas demonstrando que elas estavam ali ansiosas. E elas estavam, inclusive, se alimentando das substâncias que aquelas pessoas encarnadas estavam emanando. Bom, isso aí depois vocês podem ler esse capítulo, também nós vamos trabalhar esse capítulo aqui mais à frente no nosso estudo, no ciclo de estudos sobre a mediunidade, e depois nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Hoje aqui nós não vamos focar nesse aspecto. Mas Aulus só comenta que aquilo que a vida começou, a morte continua, porque a morte é justamente a continuação dessa vida enquanto encarnados que aqui estamos, a morte é justamente a continuação. Então, os hábitos que nós cultivamos na vida, eles continuam a existir mesmo depois que nós nos livramos, nos despojamos do nosso envoltório carnal. Mas continuam os hábitos, as vontades, os desejos, eles continuam mesmo depois do desencarne. Por isso que aqueles espíritos se encontravam naquele ambiente. E André Luiz, e melhor dizendo, Aulus, chama a atenção de André Luiz e de Hilário para um rapaz que estava num ambiente isolado, em uma determinada mesa, e estava ali escrevendo.
E o cérebro do moço, ele como se ele estivesse bebendo, ele estava como se ele estivesse absorvendo uma substância escura e pastosa que saía da mão de uma entidade, de um ser espiritual que estava ali atrás, de um companheiro tenebroso, conforme é colocado na obra, que estava ali enlaçando aquele rapaz que estava escrevendo. O rapaz, ele estava escrevendo naquele momento e tinha um espírito ali presente, perto dele, uma entidade tenebrosa, que estava transmitindo, que estava transferindo para ele uma substância negra, uma substância escura, pastosa, que chegava então até aquele nosso irmão, que estava ali escrevendo. E Aulus esclarece que ele era um médium, um hábil médium, um psicógrafo. E naquele instante, todas as células do pensamento daquele rapaz estava sendo controlada por aquele ser tenebroso que estava ali. E o rapaz estava assimilando as ideias daquele espírito, através de princípios de indução magnética. Isso aí depois nós vamos estudar também mais à frente. E então, aquele jovem que estava ali sentado escrevendo, ele estava relatando um caso de homicídio que havia acontecido. E ele queria escrever uma notícia bem sensacionalista. Ele queria escrever algo que chocasse as pessoas, não se importando se aquilo seria verdade ou não. E aí aquele espírito que estava próximo a ele gostou da ideia também e queria aproveitar para prejudicar uma moça que estava envolvida, de certa forma, naquele homicídio. Mas ele queria aumentar a culpa, aumentar a participação dessa moça no ocorrido. Aquele espírito, por algum motivo, tinha alguma rixa, tinha algum mal entendido com aquela moça no passado. Então, como o jovem que estava escrevendo ali para o jornal já queria criar uma matéria mais sensacionalista, modificando os fatos que aconteceram, aquele espírito, as ideias ali, houve sintonia, já que o espírito queria prejudicar uma moça que estava envolvida de alguma forma com esse caso, e ele queria prejudicar ela, então o que ele fez? Ele se associou ali àquele jovem, transmitindo-lhe as ideias e potencializando tudo que ele estava ali então sentindo. Então a escrita dele, com certeza naquele momento, foi uma escrita muito prejudicial a essa moça. Mas por que o espírito queria fazer isso com aquela moça? Com aquela moça que participou de alguma forma desse ocorrido. Aquele espírito queria prejudicá-la para que ela ficasse se sentindo triste quando a notícia saísse no jornal e quando ela visse o que eles estavam acusando ela, e assim ela caísse em desequilíbrio. Porque aí, quem sabe, ela não iria cair no mesmo pântano vicioso que ele se encontrava, que aquele espírito se encontrava. Porque provavelmente eram conhecidos de outras existências. E ela agora encarnada e ele no plano espiritual. Então, o que ele faz? Ele vai até esse jovem, ele sintoniza com esse jovem e acabam ali escrevendo uma notícia que falava mentiras a respeito dessa jovem. Então, olha só, o que Aulus explica? Que esse espírito ia tentar inclinar a moça, então, para uma desordem emotiva, para que depois ele pudesse explorá-la futuramente em uma ação vampirizante, ou seja, um desejo de vingança que ele tinha ali com essa moça e queria explorá-la depois, mais à frente, em uma determinada ação vampirizante. Então, Aulus esclarece para nós que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Olha só o que ele fala para nós. Então, os espíritos podem intrometer-se em nossos prazeres e ocupações, olha aí, falando a respeito dos espíritos inferiores neste momento aí. Então, esse é um exemplo onde os espíritos ali estão se interferindo, estão atuando junto, porque existiu a sintonia também. Então, eles aproveitaram e tudo aconteceu ali, havendo a sintonia entre essas duas, esse ser entre o jovem encarnado que escrevia e o espírito, né, desencarnado. Aí depois, nesse mesmo capítulo, eu achei importante comentar que depois passado algum momento ali, depois em um outro momento, eles veem uma ambulância. André Luiz, Hilário, Aulus, veem uma ambulância passando. E eles reparam que junto ao condutor, lá na frente, junto ao homem que estava conduzindo a ambulância, estava sentado um homem de cabelos grisalhos, que tinha uma fisionomia simpática e preocupada. Aquele senhor, aquele homem, ele estava preocupado. E junto dele, junto desse homem, tinha uma entidade, tinha um ser ali que abraçava
esse homem que estava com essa fisionomia preocupada e enlaçava ele num abraço, e ele tinha uma roupagem lirial, conforme é colocado aqui, que envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. E aí o Hilário, curioso, ele até comenta, ele pergunta, quem é aquele homem que é tão bem acompanhado? E aí o que Aulus esclarece? Ele fala que nem tudo é energia viciada no caminho comum, que provavelmente devia ser um médico que estava agindo agora em uma ação, em uma tarefa salvacionista. E aí eles questionam, mas é espírita? Será que ele é espírita? Porque, olha, ele está com um ser tão bondoso ali, amparando ele, cuidando, seria ele espírito? E Aulus fala aqui uma questão que nós devemos sempre refletir a respeito. Ele fala o seguinte, com todo o respeito que a gente deve ao espiritismo, que de fato nós devemos, todo esse respeito a essa obra magnífica que nós temos em mãos, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor, ela pode descer sobre qualquer expressão religiosa. Então, a pessoa, para ser merecedora dessas bênçãos, dessas proteções, ela deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, no caso daquele médico, que por seus hábitos de ajudar o próximo, ele então se fez credor daquele auxílio, daquela entidade que estava ali colocada ao lado dele. Porque título de espírito e título de médico, de forma alguma, seria suficiente, já bastaria para que ele se fizesse credor daquela influência que ele estava ali se beneficiando. Então, para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, ele precisa de possuir uma boa consciência e um coração que irradiasse paz e fraternidade. Então, com certeza, ele coloca aqui, é médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem. Então, aquele ser ali incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, enquanto que aquele lá naquele local de promiscuidade, ele absorvia as ondas mentais de seres inferiores, né? E aqui, esse médico absorvia, incorporava as ondas mentais desses seres iluminados, consagrados ao amor pelos sofredores na Terra. E aí, para finalizar, então, essa questão, olha só o que Aulus comenta no final. Como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados. Então, por todos os lados nós iremos encontrar essas influências sejam elas do bem ou do mal. E por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localize. Então, mais uma vez, nos chamando a responsabilidade de com quem que nós iremos nos afinizar, para que nós possamos, então, cada vez mais cultivar melhores pensamentos. Então, eu gostaria de agradecer a todos por estarem me ouvindo aqui, porque agradecer principalmente a oportunidade do trabalho, conforme eu mencionei anteriormente, porque é isso, de fato, que nos faz, é por meio do estudo, é por meio das atividades em grupo, desse compartilhamento das nossas discussões, é que nós vamos cada vez mais, então, aprendendo e tentando, esforçando, melhor dizendo, para colocar em prática tudo que nós aprendemos. Então, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.